Bem-vindos ao 11º episódio, e nesse episódio nós vamos estar mostrando a fabricação dos reengrossos e dos blocos internos da caixa, também conhecido como tróculos. A gente está cortando madeira aí, como vocês podem ver. Isso tudo é cedro rosa, que é a madeira mais preferida para fazer esse tipo de peça, pela sua estabilidade, e é uma madeira tradicional para isso mesmo. O cedro rosa vai ser cortado para todas essas peças no mesmo sentido da grã da madeira da lateral, porque qualquer alteração na umidade vai ser seguida por todas essas peças da mesma maneira. Então isso evita que a gente tenha distorções e faz com que a caixa fique bem mais estável. Como vocês vão poder ver, a gente está laminando esses blocos de vários pedaços, e isso realmente não tem nenhuma importância desde que as juntas estejam bem feitas, porque o mais importante é a gente ter os blocos com a grã no sentido correto, e a gente pode montar eles de vários pedaços e para poder garantir a grã correta que a gente quer. E é o que a gente está fazendo nesse bloco que eu estou colando agora. Vai ser o tróculo da caixa, e esse outro que vocês estão vendo de 2 peças vai ser o tróculo do braço. E
todos eles, como eu já disse, estão no mesmo sentido de corte. Para esse trabalho a gente também está usando a cola quente de couro. E o resultado final, depois que você faz a junta, cola e lixa essas peças, fica basicamente imperceptível, porque tendo as juntas sendo feita com a plana, né, e bem aperfeiçoada, você não vê que são duas peças coladas, vira uma peça só. Então, pode ser feito assim esse trabalho, porque também peças nessas dimensões seriam um pouco difíceis de conseguir a partir de madeira que você encontra em madeireira. Então é sempre bom laminar, porque você garante o corte correto. Agora eu estou marcando os blocos nas dimensões que a gente vai querer realmente. A gente vai aparar aí pedaços para deixar isso na dimensão correta para ser instalado dentro da caixa. A gente serra o formato que a gente quer, lixa, e depois a gente já pode, quando as laterais estiverem dobradas, já colar. E essas duas peças vão ser as peças que vão unir as duas metades da lateral dentro da caixa do violão. Então o Pedro vai aparar essas peças no formato definitivo delas. A próxima atividade vai ser fazer os reengrossos. E os reengrossos são feitos de tabuinhas de cedro, também no sentido quarteado, na superfície mais larga. E a gente está trocando aí tanto a serra da serra circular,
tirando da serra grande de corte, para botar uma serra bem pequenininha e fininha, que tem a lâmina de 1 milímetro de espessura, que vai fazer as ranhuras que a gente precisa na tábua do Rengrosso, que vão ser cortadas até quase toda a largura da tabuinha, mas deixando menos de 1 milímetro de madeira no final dessa ranhura, que vai tornar essa tabuinha flexível. E dessa tábua a gente vai cortar fitas de Rengrosso e depois a gente vai lixar para poder colocar esse Rengrosso no formato final para ser usado. Então essa aí é a minha serrinha de 1 milímetro de espessura, e ela vai fazer o cavado entre os bloquinhos do Rengrosso. E esse Rengrosso é uma peça muito interessante, porque quando você flexibiliza ele cortando com a serra, ele fica totalmente maleável, então você pode colar ele dentro do formato do violão, seguindo todas as curvas do violão em uma peça só, sem precisar fazer bloquinho por bloquinho, como era o costume antigo dos espanhóis. Você já corta essa fita flexível e você instala já tudo de uma vez só. E o Rengrosso, como eu disse, serve para aumentar a superfície de colagem entre a lateral e o tampo e o fundo do violão, para que você tenha mais superfície de colagem e uma colagem mais apropriada, inclusive mais grossa, para poder você instalar os filetes nas quinas do violão, porque sem isso você não teria como instalar o filete. Simplesmente você iria cortar o espaço do filete e o fundo e o tampo iam cair para dentro dos aros das laterais. Então é isso aí que a gente está fazendo agora. Com a ajuda dessa jig, como vocês podem ver, tem uma arruelazinha colada a uma certa distância do corte da serra, e todo corte que a gente faz, a gente simplesmente anda o corte para cima dessa arruela e ela dá o espaçamento exato que a gente precisa para fazer o próximo corte. E aí a gente vai progredindo e no fim você vai ter uma fita totalmente seccionada e flexibilizada, pronta para virar um Rengrosso. Pode mudar, assim, a coisa fica muito fina.
Esse foi o segundo. Não, tá de boa. Tá aí o resultado final. A nossa madeira que era rígida, agora tá toda seccionada e flexível. Pronta para virar engrosso na caixa do violão. Agora a gente está aí cortando as fitas para cada tira individual de reengrosso. A gente precisa de 4, né? 2 pro lado do tampo e 2 pro lado do fundo. Essa tábua aí é a jig que dá quando a gente passar esses reengrossos na lixadeira de rolo, vai dar a inclinação que a gente precisa, transformando essa fita que tem o perfil retangular em uma fita com perfil triangular, porque aí a gente é o formato tradicional do reengrosso. Você precisa de mais espessura realmente no encontro da lateral com o tampo e com o fundo, e menos espessura na parte que é colada na lateral. Então é assim que a gente chega a esse resultado, lixando a peça já pronta e flexibilizada, de modo que ela assuma um perfil triangular. E é bem simples, depois que você faz essa giga aí. A gente vai lixando aí na lixadeira aos pouquinhos, porque certamente essa peça, depois que ela está toda retalhada assim, ela é bem frágil. Então vocês viram que eu primeiro colei a ponta das varetas com fita dupla face, para evitar que a lixa tire elas de dentro do molde, né? E a gente está passando de pouco em pouco na lixadeira até a gente atingir uma superfície plana, que como essa giga ela é inclinada lá dentro, quando a superfície está plana do lado de fora, quer dizer que o reengrosso já está no formato triangular, como vocês vão ver um pouco mais na frente. Bom, com o reengrosso formatado e já nesse formato de fita, né? A gente simplesmente dá uma limpeza em todas as superfícies na lixadeira de cinta, para tirar as marcas da lixa grossa do rolo, e também para deixar tudo bonitinho, para poder ser instalado nas nossas laterais, fazer o seu trabalho de reengrosso. E é isso que a gente está fazendo aí nessa lixação. Depois de tanta lixação, a gente tem muita poeira acumulada aí dentro dessas ranhuras. Então a gente tem que aspirar, mas não só aspirar, a gente tem também que remover ela mecanicamente com a escova,
porque senão fica essa poeira presa para sempre aí dentro dessas ranhuras. É isso para o vídeo de hoje. Grande abraço e até o próximo. Valeu, amigos.